Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Bom, na verdade essa videoaula não é bem um exercício, é uma dúvida que um aluno mandou para que eu respondesse a pergunta: quais os fatores que afetam a velocidade das reações químicas? Bom, isso dá uma aula, para falar a verdade, uma aula de cinética, mas eu vou tentar resumir aqui 4 fatores que afetam a velocidade das reações químicas e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses fatores, tá bom? Se você quiser participar do curso da Química do Enem, lá você pode também enviar suas perguntas, suas dúvidas de química para que eu resolva elas em videoaulas assim como essa, tá bom? Olha lá, quais os fatores? Bom, aqui você já vê que é mais de um fator que afeta a velocidade das reações químicas. No total, nós estudaremos 4 fatores. Esse assunto aqui que a gente está estudando é cinética química. Cinética significa velocidade, tá? Que a gente vai ter aí para as nossas reações. Então, a cinética das reações químicas, né, é a velocidade das reações que a gente tem. E elas podem ser afetadas por fatores como, primeiro, a superfície de contato. O que vem a ser superfície de contato? É o contato que existe na superfície de um reagente com outro reagente. Tá? Então, para que as moléculas elas consigam reagir uma com a outra, elas precisam entrar em contato. Aqui eu escrevi errado, ó, contato, tá bom? Elas precisam entrar em contato uma com a outra para que elas consigam formar aí os produtos. Um exemplo, numa reação química, uma reação química qualquer, tá? Você sempre vai ter no lado esquerdo os reagentes. Isso na verdade não é numa reação química, mas sim numa equação química que representa a reação química, tá? Ó, a gente tem no lado esquerdo os reagentes e eles vão formar os produtos. Então, vamos supor um caso onde eu tenha um cubo aqui, ó, de um metal, que vai ser o sódio. O sódio ele reage com a água, tá? Então, o que acontece? Imagine que você tem uma partícula de sódio aqui no meio, bem aqui no meio. A molécula de água, quando ela chegar perto para reagir com esse cubo de sódio aí, ela não vai conseguir reagir tipo com aquela partícula que está lá no meio. Ela vai primeiro reagir com essas partículas que estão na superfície desse metal. A superfície vai reagindo com a molécula de água, vai formando o produto, e aí, à medida que o tempo passa, esse cubo vai diminuindo de tamanho, a superfície de contato vai estar cada vez mais interna. A superfície não é só essa lateral, tá? São todos os lados, tá? Esse lado aqui também, todos os lados que você tem aí desse cubo, no caso, tá bom? Até você chegar lá no meio, onde você vai ter aquela partícula lá, você vai ter outras partículas lá no meio da sua estrutura, tá bom? Então, em todos os lados aonde a água consegue ter o contato com partículas de sódio, com esses átomos de sódio, ela vai conseguir reagir com eles, beleza? Agora, como que fica essa equação química? Só vamos dar uma representada nela. Ó. É o sódio metálico, né? Ele, no estado sólido, ele reage com água, H2O, e a gente vai formar como produto o hidróxido de sódio, NaOH, mais o gás de hidrogênio, H2. A equação não está aí ainda devidamente balanceada, né? A gente poderia aqui balancear ela com meio, ou dobrar todo mundo aí para ficar tudo certinho. Mas tá bom assim, a gente não está tão preocupado aqui com o balanceamento. O que a gente quer falar é o seguinte: para que esse reagente sódio reaja com a água, que é o outro reagente, para poder formar os produtos, eles precisam um entrar em contato com o outro. E se eu conseguir aumentar a superfície de contato, tá? Eu conseguir aumentar o contato que um reagente tem com o outro, vai aumentar a velocidade da reação. Então, quando a superfície de contato aumenta, vou representar com uma setinha para cima, tá? A velocidade, ou melhor, a cinética da reação também aumenta, tá bom? Então, se você aumenta a superfície de contato, a cinética aumenta. Diminui a superfície de contato, a cinética diminui, tá bom? Elas são diretamente proporcionais. Um exemplo, vamos supor que eu pegue esse mesmo cubo e eu divida ele ao meio. Se eu dividir esse cubo ao meio, eu vou ter uma parte do cubo aqui, ó.
e eu vou ter uma outra parte do mesmo cubo aqui. Ok? E aí eu vou ter as moléculas de água, né? Várias moléculas de água que vão estar aí ao redor desses, desses cubos aí metálicos, tá bom? O que acontece? Antes, você tinha como reagir com essa parte, com uma parte de cima, você já tinha como reagir aqui com essa parte de baixo, que era maior, tá? Era essa parte de baixo também. Mas você não tinha como reagir, ó, com essa parte aqui, ó, que está bem no meio, ó. Isso estava no meio. Você não tinha como reagir com essa superfície. Essa outra superfície aqui, você também não tinha como reagir com ela. Ou seja, a gente aumentou a quantidade de superfícies que a gente tem para que eles entrem em contato. Então, átomos, partículas, né, átomos de sódio que estão aqui no meio, que não iam reagir agora, eles só iam reagir lá depois, eles podem já reagir agora também com outras moléculas de água. Ou seja, a gente vai ter um contato maior entre os reagentes, o que vai acelerar a velocidade dessa reação química. Imaginem vocês se eu dividir esses cubos ao meio de novo. Vai aumentar de novo a quantidade de superfície de contato. Então, a velocidade vai aumentar ainda mais. Por isso, algumas reações vocês observam que você faz com alguns pós. Você não faz com ele metálico inteiro. Por quê? Se ele está como um pozinho, a superfície de contato está muito maior do que se ele tivesse como um cubo, como uma barra de metal. Vocês estão entendendo? Então, você consegue fazer reações com pós muito mais rápido do que você faria com essa mesma substância, só que ela no estado sólido, e é claro que o pó é um sólido também, mas no estado sólido dentro de um cubo, dentro de uma barra. Então, quanto maior é a superfície de contato, maior é a velocidade das reações, tá bom? Então, aumentou a superfície de contato, aumenta a cinética da reação. Isso daqui é o primeiro, só o primeiro dos fatores que afeta a velocidade das reações químicas. Vamos falar agora sobre o segundo fator. Deixa eu marcar aqui o segundo fator que vai afetar a cinética. Vai ser a temperatura, tá? Temperatura. Olha só, a mesma coisa, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade das reações cinética. Então, a temperatura ela está ligada com a velocidade das reações sendo proporcionais uma com a outra. Se você aumenta a temperatura, o que vai acontecer? A velocidade aumenta. Mas por que a velocidade aumenta? Porque vai ser maior o número de choques efetivos que a gente vai ter entre as moléculas. O que são esses choques efetivos? Imaginem vocês o seguinte, que eu tenho aqui no lado dos reagentes, ó, eu vou colocar duas bolinhas brancas e duas bolas maiores que são azuis. Essas bolinhas, para elas reagirem, elas têm que entrar em contato, elas têm que se chocar uma com a outra. Só que o que pode acontecer? Se eu tiver um recipiente bem grande, tá? Proporcionalmente às partículas, parece que elas são enormes nesse recipiente, né? Elas têm que se chocar. Só que essa partícula ela pode vir para cá, essa daqui pode vir para cá, aí elas vão bater nas paredes, aí vai bater aqui embaixo, aí vai subir. Elas têm que se chocar. Vai ter que ter uma hora que elas vão ter que se bater de frente, tudo bem? Se elas não encontrarem uma com a outra, elas não reagem. Elas só reagem se elas se chocarem. Elas têm que ter contato. Lembra da superfície de contato, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que aqui uma está indo de encontro com a outra. Maravilha! Então, elas vão se chocar e vão formar para a gente o nosso produto, tá? O que vai ser o produto nesse caso aqui? Vai ser uma bolinha branca com uma bolinha azul maior, tá bom? Então, elas vão entrar em contato e vai formar aí essa bolinha azul com uma bolinha branca, outra bolinha azul com a outra bolinha branca. É isso que tem que acontecer. Se eu aumentar a quantidade de temperatura, o que acontece? A velocidade com que essas partículas batem nas paredes, ela aumenta. Então, elas vão andar mais aceleradas. Então, vai ser mais rápido elas se encontrarem uma com a outra. E não é só isso. Quando as partículas elas se chocam, como nesse caso aqui que elas vão se chocar, elas não podem se chocar de qualquer jeito. Elas têm uma posição correta para se chocar e uma energia certa para se chocar.
essa energia tem que ser maior do que a energia de ativação. Vocês já devem ter visto um gráfico, por exemplo, das reações exotérmicas, que mostra isso aqui, ó. Aqui em cima, essa energia que a gente sai dos reagentes para a gente chegar nesse pico aqui, onde há o complexo ativado, a gente chama isso aí de energia de ativação. Energia de ativação é a energia mínima para que você consiga fazer com que os reagentes eles se choquem, entrem em contato um com o outro, tá? Com a energia necessária para que eles possam virar produtos. As ligações que existem nos reagentes vão ter que ser quebradas. Observe que vão ser quebradas ligações aqui e vão ser formadas novas ligações entre esses átomos para formarem os nossos produtos. Tá? Então, se você não vence energia de ativação, você não consegue fazer com que virem produtos, ok? Então, não, eu falei que ia fazer um gráfico exotérmico, eu fiz um endo, né? Um exotérmico seria algo assim, ó. Pera aí. Eles vai crescer energia de ativação e vai cair lá embaixo, né? E aí a gente vai ter a formação dos produtos aqui com menor energia do que os reagentes. Mas beleza, na teoria aqui, a energia de ativação é a mesma coisa. Quando você aumenta a temperatura, aumenta a energia nessas moléculas, tá? A velocidade das moléculas, o choque efetivo vai aparecer uma quantidade maior. Choques efetivos são aqueles choques que fazem a formação dos produtos, tá? Tem diversos choques que não são efetivos. Reagentes se chocam, mas não se chocam com a energia correta, na posição correta e acabam não formando produtos, tá? Então, para aumentar a velocidade da reação, você pode aumentar a temperatura e a cinética aumenta. Belezinha? Terceiro fator que afeta a velocidade das reações. A gente pode falar em relação à concentração que a gente tem. Concentração. E aqui eu vou dar como exemplo a concentração dos reagentes, tá? Eu vou falar em relação à concentração dos reagentes, mas se a gente estivesse falando em uma reação que é reversível, né, em equilíbrio químico, a gente poderia também estar citando aí a concentração dos produtos. Eu não vou entrar nesse caso agora, tá? Mas na concentração dos reagentes, o que a gente pode fazer? Ó, dos reagentes. Quanto maior for a concentração dos reagentes, novamente, maior será a cinética química, ou seja, maior será a velocidade das reações, tá bom? Por quê? Imaginem novamente a gente tem aqui um recipiente, tá? Nesse recipiente a gente tem aqui, ó, aquelas duas moléculazinhas menorzinhas, né? Vou colocar aqui uma agora, não, vou colocar as duas, e duas azuis, tá? Então, são as duas aí. Elas têm que se chocar. Vocês acham que o que é mais fácil? Elas se chocarem assim? Ou se eu aumentar aqui ó, a quantidade de moléculas branquinhas? Não fica mais fácil para essa molécula aqui encontrar moléculas branquinhas se eu começar a colocar mais das branquinhas? Fica mais fácil. Então, se eu aumento a quantidade de um reagente, a velocidade dessa reação já vai aumentar. E se eu aumentar a quantidade dos dois reagentes, né? Bom, a velocidade aumenta mais ainda. Então, quanto maior é a concentração que você tem dos seus reagentes em um recipiente, né? Maior quantidade de moléculas que você tem lá dentro, mais rápida será essa reação química para formar os seus produtos. Lembrando que os produtos, nesse caso, é uma azul com uma branquinha. Uma azul com uma branquinha. Aqui, várias dessas vão ser formadas porque a gente tem várias moléculas. Quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Beleza? Quarto fator que a gente vai falar aqui, quarto e último fator dessa videoaula, vão ser os catalisadores. Catalisadores. Bom, o que são os catalisadores, né? Os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação sem participar delas. Ou seja, a gente pode dizer que sem que eles sejam consumidos nessa reação química, eles não vão ser nem reagentes nem produtos. Eles vão fazer com que a velocidade das reações aumentem, tá bom? Então, isso que eu falei é uma coisa importante de ser lembrado. Os catalisadores aumentam a velocidade da reação, tá? Sempre que você utilizar catalisadores, a cinética aumenta, tá? Só que eles não participam
da reação química. Ele não é um reagente que eu coloco lá, ele não vai estar lá do lado dos produtos, tá? Ele vai entrar na reação para fazer com que os reagentes se juntem mais rapidamente e formem os produtos mais rapidamente. O que o catalisador faz é basicamente achar um atalho para a energia de ativação. Por exemplo, vou colocar aqui um caso sem catalisador e com catalisador. Para que uma reação aconteça, a gente tem aqui o lado dos reagentes, tá? Os reagentes eles vão ganhar energia, ganhar energia, ganhar energia, até que eles vençam a energia de ativação, tá? Que é aquele pico lá em cima, e depois eles vão virar os produtos, tá bom? Energia de ativação está aqui em cima, né? Essa energia que eles vão ter que vencer aqui. Se você utiliza um catalisador, os reagentes eles vão pegar um atalho, eles vão ter uma energia de ativação menor e vão conseguir chegar no mesmo lugar. Tem até algumas analogias que falam, imagine que aqui é uma montanha, aí você faz um túnel no meio da montanha. Você gasta menos energia para passar pelo meio da montanha no túnel do que você gastaria se você tivesse que ir lá em cima e depois voltar. Mas no final das contas, os dois vão chegar no mesmo ponto. Então, o que acontece mais rápido? Acontece mais rápido esse atalho que você tem aqui. Esse atalho é com catalisador, tá? Com catalisador. Nos dois casos, você vai chegar no mesmo lugar. Você vai chegar lá nos produtos com menor energia, tá? Isso aqui é um exemplo de um diagrama que a gente está fazendo para reações que são exotérmicas, tá bom? Então, aqui você teria o seu aumento de energia nesse lado aqui, tá bom? Basicamente é isso. Então, catalisadores são substâncias que vão aumentar a velocidade das reações, só que sem participar das reações. Eles não são reagentes nem produtos, tá bom? Não serão consumidos nessa reação química. Pessoal, basicamente é isso. O vídeo já ficou longo, tá? Para a resolução só de uma questão. Embora aqui não foi bem uma resolução de uma questão, já expliquei lá no início. Aqui a gente falou mesmo sobre a teoria que a gente tem aí desses fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido passo a passo de tudo que eu fiz aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!